A Novos está com um projeto ao redor do mundo, que é o projeto Destiny, de reorganização das estruturas, tudo muito focado em ser a líder mundial em soluções para integridade intestinal, através das especialidades. As especialidades são as linhas de produtos que são derivadas da metionina. A gente tem uma estrutura de aves, de suínos, uma estrutura de marketing, uma estrutura de programas para conectar as coisas, né? A estrutura é descentralizada e muito ágil. Por que o acesso e a proximidade do cliente é um grande desafio? Porque você não encontra pessoas, tanto para ser seu parceiro na distribuição, como funcionários numa prateleira. Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão, o especial de sábado, é sempre ainda muito mais especial. Eu sempre trago aqui um grande amigo, a gente sempre alonga um pouco mais essa conversa. Vai ser assim a conversa de hoje, porque eu estou recebendo aqui um amigo de longuíssima data, a gente tem tanta coisa em comum. Estou falando do Alessandro Lima. O Alessandro Lima já teve muitos desafios na vida, ele está acabando de assumir mais um desafio enorme. Ele virou o gerente sênior regional da Novos aqui no Brasil, e ele veio aqui no Fala Carlão para a gente falar um pouquinho disso tudo e de tantas outras coisas que a gente tem para falar. O Alessandro, deixa eu falar, obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão, vai ser top de linha a nossa prosa, viu? Carlão, prazer demais aí a gente falar junto aí. Acho que os amigos que a gente constrói na vida são a nossa segunda família, né? E a gente tem uma história em comum que vai se cruzando ao redor da vida. E a gente pode falar que a gente começou junto lá atrás, né, Carlão? Pois é, gente do céu. Ó, o Alessandro Lima, ele vai explicar para nós o que é a Novos. A Novos parece que é uma empresa aí, o pessoal da área que fabrica ração, as cooperativas, tudo pode contar com a Novos, mas daqui a pouco a gente volta nesse tema, viu, Alessandro? E eu sempre costumo começar minha prosa aqui dizendo que ninguém nasce gerentão de nada, nem presidente, nem diretor, nem nada. Todo mundo tem história bonita para contar. E a sua história é ainda mais bonita ainda aqui no caso, porque eu trabalhei na PECPlan, nós trabalhamos em épocas diferentes. Então, o que nos une é, assim, a gente começou praticamente a carreira profissional trabalhando na mesma companhia. Então, Alessandro, cortando a minha fala aqui agora, eu quero saber o seguinte, a bola está na marca do pênalti para você, eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, né? Porque eu trabalhei em Osasco, morei muito tempo em Osasco, e a minha mulher nasceu em Osasco. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, falando da sua vida, não dá para você falar da sua vida sem falar de Osasco, né? Então, conta um pouquinho de como tudo começou. Carlão, tudo começou lá, né? Na verdade, eu nasci em Osasco, e aí todo mundo fala, nossa, Osasco, rapaz, você gosta de animal e tal, o que aconteceu? Meu pai é de Casa Branca, interior de São Paulo, meu pai foi fazer faculdade em São Paulo, fez odonto, com 17 anos ele foi a São Paulo, lá conheceu minha mãe em Osasco, e se casaram, formaram família, e Osasco porque meu bisavô, João Colino, veio de Osasco, na Itália, e fundou aqui junto com a família, com outras famílias, Antônio Agu e tudo mais, fundou Osasco e a gente se fixou ali, né? Eu desde muito pequeno Gente, espera sempre... um pouquinho, deixa eu te falar, talvez o pessoal que não conheça bem Osasco, você está falando meio que en passant aí, mas só para o pessoal que não conhece Osasco, Osasco deve ser hoje a terceira maior cidade, maior município do estado de São Paulo, enfim, é uma potência industrial, enfim, de serviços. E o caboclo que ele falou aí, Antônio Agu, é o nome da rua principal da cidade. E o João Colino, quer dizer que o João Colino é seu avô, é isso mesmo? Bisavô, meu bisavô. Seu bisavô. Então é o seguinte, nós estamos diante da história aqui para poder falar, porque realmente é muito importante sacramentar isso, viu, Alessandro? Obrigado, Carlão, foi bem lembrado. Na verdade, Osasco era um bairro de São Paulo, né? Uhum. E muito próximo, sem trânsito, 15, 20 minutos você está na Faria Lima, né? Então, só que tem o rio ali que faz a divisa, e Osasco era um bairro de São Paulo e minha família participou ativamente da emancipação, né? Meu pai, minha mãe são da Ordem dos Emancipadores,
fundaram o Círculo Italiano de Osasco, minha mãe com as amigas, Sociedade Pestalozzi de Osasco. Então, a gente tem uma história ali e eu tenho muito orgulho da cidade. Quem muita gente não conhece, é o segundo PIB do estado de São Paulo. Segundo PIB do estado de São Paulo, Mercado Livre está lá e grandes outras empresas. E eu tive a sorte de ser aluno da cidade, lá na Cidade de Deus, da Fundação Bradesco. Né? E eu tive contato muito com a Amador Aguiar ali na escola, em intervalos, né? E fui trabalhar na PECPlan, que era na porta da fundação. Eu queria ser veterinário e via chegando o sêmen, o nitrogênio líquido ali na porta da fundação, você conhece bem, na saída por dentro, do lado oposto do Centrefor. E aquilo ali me deu se vou trabalhar nessa empresa ainda. E fui trabalhar, né? Depois de fazer os estudos lá. Você sabe que é interessante, você está falando do Amador Aguiar, e você estudou em Pinhal, estudou veterinária em Pinhal. Mas eu queria dizer aqui para você o seguinte, que o João Aguiar, neto do Amador, também estudou em Pinhal, só que ele estudou agronomia, se não me engano, lá em Pinhal. Eu não sei se você sabia disso. Não sabia. Pois é, nosso querido amigo aqui, o João Aguiar, saudoso João, que Deus o tenha em ótimo lugar, mas ele se formou agrônomo em Pinhal. Então, olha como é que as coisas se misturam, né? Então, eu queria, nessa altura da história, convém falar também, né, que em 1983, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi trabalhar na tesouraria do Bradesco. Né? Eu tenho um orgulho danado de falar que trabalho no Bradesco. Hoje o Bradesco é nosso apoiador, patrocinador aqui do nosso programa Fala Carlão. O Bradesco, que é o banco privado, maior banco privado financiador do agronegócio brasileiro. Então, eu estou falando para você que esse Fala Carlão de sábado é uma delícia isso aqui, gente, porque dá para a gente falar de um monte de coisa. E parabéns aí pela sua trajetória. E a gente está lembrando dessas coisas aí de Osasco, um tempo extremamente bom e valioso, e que eu aprendi muitas coisas lá no Bradesco, assim como você. Carlão, eu fiz curso de contínuo lá dentro, datilografia, na tarde, você vai lembrar disso, na frente da associação ali, onde tinha o supermercado. Que coisa maravilhosa. Escuta, que ano foi que você trabalhou? Agora vamos começar a falar, porque quando sortaram você sem cabresto lá de Pinhal, foi o primeiro emprego seu? Como é que foi a história? É uma história bem curiosa. Eu me formei, eu fiquei no Jockey Club, antigo posto de fomento em Campinas, que era uma coisa extraordinária também, né? Eram garanhões que vinham para o Brasil e o Jockey Club bancava esses garanhões e os proprietários mandavam esses garanhões para o Brasil para reprodução de éguas, né? Então eu fiquei lá, foi uma escola, um período tremendo. Só que a hora que eu terminei meu estágio obrigatório, eu estava na pista, né? Isso era outubro de 94. Eu lembro bem porque era a Copa do Mundo. Eu assisti a Copa do Mundo dentro da fazenda, numa televisãozinha desse tamanho aqui, um frio. Então a gente lembra das coisas que passou na vida, né? E aí eu falei pro meu pai, o senhor não financia para mim um botijão de sêmen? Que eu vou começar a inseminar, né? Porque eu conhecia bastante gente em São Roque, vou começar a buscar inseminação artificial. Ah, mas onde você vai? Eu falei, comprar, né? Eu falei, vou lá na PECPlan, aqui na Cidade de Deus, vou lá na Vila Yara, vou lá comprar. Então, na mão, pode deixar que eu vou lá quanto custa que eu te ajudo. Eu nunca esqueço, foi R$ 1.200, todo equipamento, e ele financiou para mim, e eu fui lá, quando eu cheguei lá, estava o Júlio Mota, né? Filho do seu Ageu Silva, que foi vice-presidente do banco. O Júlio tinha estudado comigo, irmão da Raquel. Tal. Aí falou, o que você está fazendo? Ele tinha feito técnico agrícola. E aí ele falou, estamos precisando do veterinário, deixa eu te apresentar o Sala, deixa eu te apresentar aqui o Alexandre Lima, deixa eu te apresentar o Robson de Pádua. Eles falam, vamos conversar aqui, gostei de você, vamos lá. Quer começar a trabalhar amanhã? Foi assim, Carlão. Eu não fiquei desempregado um dia na minha vida. E aí eles passaram toda a parte de venda de projetos, palpação de gado, análise de vaca para score, para cruzamento, selecionar o melhor touro, passaram para mim. Aí eu fiz Vale do Paraíba, eu fiz São Roque, fiz toda essa região e principalmente a Avenida Paulista, visitando os grandes pecuaristas. Rapaz, essa turma, você deve ter cruzado lá também com o Laudo, Natel. O Laudo muito. Quando eu trabalhei na PECPlan, eu comecei trabalhando, todo mundo sabe aqui, porque eu sempre falo esse assunto,
eu trabalhei na PECPlan de 1986 a 87, exatamente 12 meses. E o Laudão estava lá, firme e forte, e uma série de tantos outros caras do mercado aí hoje que Laudo Natel, que é neto. Pois É é. neto do Laudo Natel. Pois é. Neto ou sobrinho? Ele não tem esse nome à toa, né? É Laudo Natel mesmo, é isso mesmo. Lembro muito bem do Laudo, gente boa. Maravilha. Escuta, que espetáculo. Mas também tem gente muito legal. Você tem um caso aí, você teve colegas muito interessantes. Eu queria que você contasse a sua passagem, porque a Public, depois que eu fundei a Public e tal, sei lá, isso já vai 10 anos depois, a gente fez um trabalho extraordinário para um criador que tinha um touro importante da raça Nelore, né? Eu estou falando do Paragpur. Você tem uma história legal para contar do Paragpur, não tem, não? Isso é legal demais, né? Quando lá em Pinhal, né? Quando a gente constituiu a República, a gente arrumou uns colegas para rachar os custos. Aí 6 meses eu fui morar numa fazenda, que tem lá uma fazenda que alugava quartos. Aí eu fui buscando por proximidade, pessoas, e aí conheci um colega do Mato Grosso, né? Meu primo morava em Rondonópolis, que é veterinário também, Ricardo Lima, dono da Berrante. Aí eu conheci um rapaz lá, chamava Francisco. Falei pro meu primo, conheço, trabalhei na fazenda dele, tal. E aí, um dia, esse rapaz, ele contava muita história, a gente falava, Chico, tá contando muita história. Um dia ele veio no telefone e falou assim, nossa, meu pai falou que nasceu a progênie de um touro lá sensacional, diz que vai ser o melhor touro do Brasil. A gente, Chico, só que não pagamos a língua, porque é o Chico da Pauliceia, né? E era o senhor Antônio Luiz de Castro que tinha ligado, e aí eu fui para um evento lá, ele organizou um evento para apresentar a progênie com os grandes criadores de Nelore, aí eu voltei para a turma e falei, gente, não é papo não, o touro é bom demais. E era o Chico lá. Mas tem história, esse rapaz, hein? Ó, eu posso te dizer o seguinte, em passados, sei lá, quase 30 anos, 20 e poucos anos de que eu trabalhei, morei em Osasco e tal, ali pelo ano 2010, eu virei criador de leiteiro, como você deve saber, e um dia fiz um leilão e o comprador do leilão comprou 2 vacas minhas no leilão, e aí anunciando o comprador Pedro Seferian. E eu falei, rapaz, Pedro Seferian, esse nome é lá de Osasco, rapaz, esse homem aí é de Osasco e tal. E depois acabamos nos conhecendo, viramos amigos, foi diretor da Associação Paulista dos Criadores de Gileiteiro e tal. E o que eu quero saber? Eu quero que você conte para o povo aí o que o Pedro Seferian tem a ver com a nossa conversa aqui, viu, Alessandro? Então, assim, né? Só para amarrar a história, eu vou te contar. O João Colino, que é meu bisavô, também é bisavô da mulher dele. Né? Eu esqueci, tem essa historinha aí. E ele morava 3, 4 quarteirões da minha casa, porque a gente morava, tá toda a família ali no centro de Osasco. Ele é meu padrinho de crisma. O avô, o sogro dele, que é o tio Ulisses Batiston, quem é de Osasco da Casa Ulisses, é meu padrinho de batismo, né? E a gente é muito próximo, assim, união familiar e tudo mais. E quando ele mexia com material de construção, você sabe disso, a Cobernite lá em Osasco, e aí não conhecia nada de fazenda e gostava muito, gostava. Meu pai sempre gostou, lá de Casa Branca, e ele chegou um dia para nós e falou assim, quero comprar uma fazenda. Eu tinha 14 anos, eu não tinha nem feito veterinário. E eu fui com ele para escolher as fazendas junto com meu pai. Ele comprou a Fazenda Varé, comprou em Santa Bárbara. E quando eu entrei na PECPlan, na minha formatura, ele falou, quero que você me ajude a montar um projeto de inseminação aqui. E aí eu fui lá, montei os projetos junto com a turma da PECPlan, arrumei muito sêmen do Chico, as histórias se conectam, mas é um homem que me ajudou muito na minha vida em termos de abrir esse lado comercial que eu tenho. Ele me ajudou muito, porque a gente passava as férias no Guarujá, moleque, 12, 13, 14 anos, ele trazia milho do sítio, em Sorocaba, a gente vendia milho, eu e o filho dele, o Dante, vendia milho na praia, então a gente desenvolveu muito esse lado comercial e punha a gente no balcão da Cobernite para vender, né? Para aprender as manhas de venda, e depois a gente ia jogar futebol na
lá no Mapa e comer uma esfirrinha lá no Dosa. Você conhece muito bem, lá em Presidente Altino. Que delícia, viu, gente? Olha, mas Delícia. já que você tocou nesse assunto, que nós estamos falando de um veterinário e agora estamos falando de um veterinário que aprendeu a vender, isso aí é top de linha. Mas você tem uma espécie de uma pós-graduação aí que você fez também nessa área de marketing e vendas que eu queria contar, porque isso conecta vários e vários personagens do agronegócio brasileiro, né? Sem dúvida, Carlão, porque na verdade lá eu dentro da faculdade eu já via que eu tinha uma veia para marketing, para vendas, mas nem entendia muito bem o que era isso, né? E aí eu fui fazer um curso da GV, eu fiquei sabendo um curso de administração rural. Também sempre dei muita sorte na minha vida, na administração rural ali na GV, peguei Roberto Rodrigues, Luiz Raffers como professor, pessoas do agronegócio muito influentes, era um curso pequeno com 20 pessoas, e a gente foi interagindo, e eu falei, não, vou fazer agora marketing, né? Entrei na SPM, isso foi em 99, lá na Vila Mariana. Agora imagina o cara chegando de botina lá, 99, o agronegócio não tinha dado essa explosão ainda, estava começando a querer dar aquele boom, né? E aí eu falava, todo mundo, eu sou formado na GV, sou publicitário, sou administrador de empresa, aí falava, sou veterinário, todo mundo rachava de rir, né? Aí, numa das aulas, meu professor de vendas chamava-se Tejon. Aí todo mundo riu, ele olhou para minha cara, falou, depois eu quero falar com você. Aí terminou a aula, ele falou, você tem um tônus aí de venda, uma respiração diferente, eu quero falar com você. Aí eu fui lá, ele falou, vou te mandar para umas entrevistas, vou te indicar para umas pessoas. Junto com essas entrevistas, eu fiz outras e foi quem me falou, não desiste, não desiste, vai por esse caminho. E hoje estou aqui, 20 e tantos anos depois. Alessandro, eu queria, já que você tocou aí, você falou do Roberto, mandar um abraço para o Tejon, pro Roberto, que é um craque, né? Eu quero contar uma historinha. Você falou de uma coisa de sempre teve sorte na vida, né? Então, eu vou te contar uma história e depois, quem quiser, vai estar no link também. Eu vou deixar o link dessa entrevista. Eu fiz uma entrevista com o Roberto Rodrigues e aí esse negócio de sorte, o Roberto me explicou o que é sorte. Então, eu vou explicar para você também o que é sorte, porque até a sorte não é bem assim. A sorte é o seguinte: o Roberto me contou o seguinte: imagina que tem aqui uma estação de trem aqui, ele até citou que lá perto da fazenda dele tem uma estação de trem, mas que você não sabe que hora que o trem vai passar. Então, que sorte, na verdade, é o seguinte: você pega, já que você não sabe a hora que o trem vai passar, você vai bem cedinho, tá certo? Lá na estação, e fica lá. É certeza que você vai ter sorte, que a hora que o trem passar, você vai estar lá na estação, entendeu? Então, isso é um pouco, quando você está falando aí de maneira muito humilde, falando da sorte, eu sempre gosto de falar que a sorte ajuda quem acorda cedo É isso aí. e não sai da estação, quem fica na estação o tempo inteiro. Então, parabéns. Concordo com você. Eu queria contar, porque eu acho essa história belíssima, Sensacional. e mandar um abraço para o nosso querido Roberto Rodrigues, que é um frequentador assíduo aqui do Fala Carlão. Bom, aí chegamos, você teve sorte pra caramba, conheceu o Tejon, eu imagino que o Tejon já te indicou, você entrou numas... Como é que foi essa história aí? Aí eu fui para umas entrevistas, né? E eu lembro muito bem, assim, foram 12 entrevistas, Carlão, 12, meu amigo. Então, uma coisa assim impensável, né? Mas desde distribuição a coisas que não eram tão interessantes, tinham duas que me interessaram muito, né? E as duas foram correndo paralelamente os processos seletivos. Uma era da Purina, aí eu morava em São Paulo, teria que vir para Campinas, eu estava para casar, minha esposa, que hoje é minha esposa, era namorada, estudava em Ribeirão, terminando os estudos, e uma da Valer, né? Eu fui conhecer a Valer, rapaz, e fiquei encantado com a Valer, né? As duas oportunidades me brilharam os olhos. Só que a da Valer deu certo, a da Purina cancelaram a posição, né? Ficou congelada a posição. E eu, ainda bem que vim para a Valer, porque a Valer, diferente das multinacionais, ela era uma nacional que competia com as multinacionais, bem focada nas realidades nacionais, e você tinha que desenvolver e mapear o mercado, ver qual produto o mercado queria em termos de marketing, entender a necessidade do cliente, trazer para dentro. Tinha um processo muito bem desenvolvido
de identificação e trazia para desenvolvimento. Aí você tinha que ir atrás, junto com a área técnica, onde fazer o produto, onde desenvolver as pesquisas. Então, isso te dá uma visão, né, do técnico comercial, vendas, e o outro ponto é que ali, assim, você tinha que fazer o resultado, não tinha uma matriz para cobrir o teu faturamento. Então, era uma dedicação, mas foi uma pós-graduação. Foi fantástico. Só que aí eu estava 2 anos e meio lá, saiu a vaga da Purina, Carlão. Saiu a vaga da Purina, e a Purina tinha sido adquirida pela Cargill. E os caras ainda lembravam de você, então, né? Lembraram, me ligaram e falaram: lembra aquela vaga? Tá aqui, vem aqui conversar. Fui lá e fiquei encantado, que era outra escola, né? Então, assim, todos os lugares que eu saí, Carlão, eu saí chorando, não tenho vergonha de dizer, não. Então, a valer foi sair chorando, mas você sempre tem que olhar para a tua carreira, né? E eu olhei para essa oportunidade, pela questão de vida também, vim morar em Campinas, minha esposa veio de Ribeirão para cá, e foram 8 anos maravilhosos, sabe? A Purina foi uma escola para mim. Eu estava aprendendo muito naquela época, trabalhar com nutrição, e trabalhava muito com a rede de revendas, né? Que era o grande foco da Purina. E a Purina, aquele xadrezinho, eu nunca vi uma cultura tão forte, Carlão. E uma coisa que eu acho que é fundamental, você, emprego, quando você está ligado à cultura, os valores são os mesmos, a coisa flui muito melhor. E foi isso que aconteceu na Purina, a história da Purina, e grandes amigos que eu conheci lá também nessa trajetória, foi sensacional. Aí passei por gerência de produto, gerência de marca, gerência de desenvolvimento de negócio, com espécies diferentes, né? A única espécie que eu não trabalhei, curiosamente, foi ruminantes, né? Que é um colega, que o Ademir, que está aí, Anderson de Pietro, pessoas que estão no mercado, que tocaram essa linha. E aquacultura também, que é a Vanice Valdige, que é outra colega que tocava essa linha na época. Olha, já que você falou aí, a sua carreira está se aproximando cada vez mais do varejo, né, das agro-revendas. Eu quero aproveitar aqui e mostrar o número mais recente aí da agro-revenda, que nesse número tem 212 páginas, traz aqui na capa o trabalho do pessoal da Casa da Lavoura, lá do Grupo Supremax, lá de Rondônia, Mato Grosso, enfim. E lembrar também que foi nesse número que nós lançamos uma ideia que vai dar muito bons frutos, que é o caderno Agrocooperativas. E esse caderno Agrocooperativas estreou agora e já estreou assim, estreou podendo, né? Tem 50 páginas aqui de agrocooperativas, muito bem anunciado, enfim, show de bola. Então, manda um abraço para todo o pessoal que produz aí a revista Agro Revenda, está um show. Tem o site, tem o Papo de Prateleira, tem o canal no YouTube, está bombando aí a Agro Revenda. E então, da Purina, você vai para Merial, né? Eu acho que lá na Merial você vai ter mesmo sendo vamos dizer assim, uma empresa que usa muito a rede de distribuição, vocês desenvolveram lá, eu acho até que, se não me engano, foi junto com o Carlos Saviani, que já esteve aqui no Fala Carlão depois, várias vezes, já esteve algumas vezes aqui. Vocês desenvolveram o projeto Soma, um negócio bacana, né? Foi outra escola importante na sua carreira. Eu estava muito feliz lá na Purina, era feliz, adorava, gostava muito, mas olhava para a Merial, tinha um colega que tinha trabalhado, a Pecplan foi adquirida pela BS, e veio um rapaz trabalhar com a gente, estava lá em Montana fazendo um estágio. Esse rapaz estava fazendo estágio, terminando zootecnia, era o Saviani. E aí eu conheci... Aí o Alexandre Lima falou: achei um rapaz ajeitado pra caramba. Era o Saviani. E aí o Saviani veio, a gente conhecia o Saviani na Purina, na Pecplan, e aí ele falou: você tem a cara de Merial, vai surgir uma vaga aqui, eu vou te avisar. Surgiu, deu certo, eu fui trabalhar, fiquei 10 anos lá. O Saviani tinha implementado o CRM, o Saviani foi convidado para ir para os Estados Unidos pela Merial. E aí nós desmembramos, eu fui gerente de canais com o Programa Soma. Então foi uma oportunidade, Carlão, de trabalhar com um programa de CRM super reconhecido, que me ajuda hoje muito nesse trabalho one-to-one, tanto com o cliente final como a rede de lojas. Maravilha. E daí você teve uma passagem. Outro dia teve aqui um Fabiano Zilo, viu? Você andou por lá também, né?
O Fabiano, cara, assim, um cara sensacional. Eu tenho uma conexão com o Fabiano, a pessoa que ele é. E aí surgiu a oportunidade na minha carreira, faltava trabalhar com aditivos. E Aham. fora do Brasil, veio uma proposta, falou, não quer trabalhar aqui com a gente na Biorigem? Tem uma oportunidade é um trabalho global, vendas, marketing, área técnica, desenvolver um plano de negócio para intensificar o trabalho na linha feed. Ele já tinha um trabalho bem consolidado em food, e peguei um momento sensacional do Grupo Zilor. É impressionante a estrutura, a organização, as plantas. Eu não conheço uma planta de nutrição animal naquele padrão lá em Quatá. É sensacional, Uhum. equipamentos, P&D. Foi, assim, sensacional. Foi uma grande escola, mais um lugar que eu saí chorando, porque veio uma proposta da Novos e eu falava assim, para mim, uma vez eu tive a oportunidade, vários colegas trabalhavam na Novos, de estar na Novos, conhecer o escritório, ver as pessoas. Falei para minha esposa, né? Falei, olha, a Novos tem uma cara de Merial com Purina, assim, né? Essa cultura. Tô feliz para danar aqui na Biorigem. Fabiano é uma pessoa sensacional, as pessoas são sensacionais, mas um dia eu vou trabalhar nessa Novos ainda, né? E aí Deixa veio eu te uma falar, proposta da Novos. você já pronunciou o nome da minha esposa 3 vezes, mas você ainda não falou o nome dela, viu? Que história é essa aí? Fala o nome dela aqui, olha. Ana Carolina. Ana Ana Carolina. Carolina. E vem cá, você tem filhos, Alessandro? Carlão, eu tenho duas meninas, Ah, uma a Yasmin, de 17 anos, e a outra a Lorena, de 11, que acho que essa vai seguir minha carreira como veterinária. A outra partiu mais para o lado para administração, para marketing, gosta bastante, mas são tenistas também, como eu, viu? Adoram. Jogam pelo tênis clube aqui, são federadas e jogam pelo tênis clube. eu não sabia que você jogava tênis, não. Então você é meio campeão nessa história aí também, não? Jogo desde os 12 lá no Floresta, meu amigo, lá em Osasco. Treinei Nossa, desde molequinho lá no Floresta, desde moleque. Adoro. maravilha. Show de bola. Então, fazendo esse parênteses aqui, que nós já falamos, então, desculpa o nome da sua esposa, Ana Carolina. Ana Carolina, já falamos da Ana Carolina, já falamos da Yasmin, da Lorena, não podia deixar de falar delas, né? E Perfeito, agora bem vamos falar lembrado. um pouco. Agora eu acho que o assunto aqui é tecnologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Você chegou nesse movimento, hoje você é o gerente sênior regional aqui da Novos. Esse negócio de tecnologia é muito importante. Eu quero lembrar sempre uma frase aí do nosso querido Maurício Palma Nogueira. Aprendi com o Maurício Palma Nogueira o seguinte, que quanto maior a adoção de tecnologia pelo produtor, maior o lucro desse produtor. Então, eu Isso queria aí. pegar esse gancho do Maurício e aí agora você nada de braçada, porque eu quero saber o que é a Novos aí. Você conhece o Maurício também? Enfim, vamos lá. Beleza, Maurício Casabranquense como meu pai, né? Eu não nasci lá, mas também tem uma história de convivência com o Maurício em férias, e grande amigo aí, um abração para ele. Como eu falava, Carlão, eu estava feliz lá na Biorigem, veio uma proposta da Novos, eu fui conhecer as pessoas, né? Acho que é importante a gente ter essa conexão, apesar de ter uma percepção, né? Eu fui conhecer as pessoas e foi o processo seletivo muito bem estruturado, mais bem estruturado que eu já passei, para falar a verdade, né? Então, assim, Uhum. conversei com várias pessoas internamente, e aí você via nas pessoas o brilho no olho, né? Uma cultura voltada às pessoas, uma cultura do trabalhar duro, fazer o que tem que ser feito, mas também se divertir, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que o trabalho fica mais gostoso. E aí, conhecendo as pessoas, eu vi, e conhecendo um pouco da oportunidade, a minha carreira, a minha forma de trabalhar, de uma forma bem estratégica e voltada para as pessoas, poderia agregar no modelo de trabalho que a Novos está buscando. A Novos está com um projeto ao redor do mundo, que é o projeto Destiny, de reorganização das estruturas, tudo muito focado em ser a líder mundial em soluções para integridade intestinal, através das especialidades. As especialidades são as linhas de produtos que são derivadas da metionina. Merial olha, Merial, a Novos é um grande produtor de metionina
ato falho, né? É um grande produtor de metionina, e aí tem as linhas que são derivados dessa metionina. Então, a linha de minerais, as enzimas, os eubióticos. Então, existe uma equipe que trabalha a metionina ao redor do mundo. Então, muita gente aí no mercado, a Novos está saindo do mercado, não está nada, ela está reorganizando as equipes, e a equipe que está aqui no Brasil, sob minha responsabilidade, está focada nessas linhas de especialidades. O que são as linhas de especialidades? São linhas onde, como o Maurício comentou, a gente hoje em dia tem que agregar valor ao produtor final. Então, proximidade, entendimento da necessidade do cliente com uma proposta de soluções. Então, essa reorganização que está ocorrendo ao redor do mundo, ela visa principalmente essa proximidade com o cliente, né? Para que a gente possa entender a necessidade para depois oferecer os nossos programas e soluções, tudo baseado em nossas especialidades. Esse negócio é importante. Você está falando um negócio que é importante. Eu diria que é a bola da vez de todas as empresas. Você sabe que eu entrevisto aqui presidentes, muita gente aqui, todo dia eu aprendo uma barbaridade. E essa conversa da proximidade com o cliente é uma conversa cada vez mais usual, né? A centralidade do cliente, mas é uma proposta, vamos dizer assim, desafiadora. Não é um negócio fácil de entregar, né? Não é uma coisa tão trivial como parece ser quando a gente fala, né? Eu falo isso de quem está há 33 anos, também sou empreendedor, então também procuro ter essa centralidade no cliente, mas não é uma coisa fácil, literalmente, de entregar. E aí eu queria que você me falasse o que você puder falar em relação a essas estratégias. E até se você pudesse me contar um pouquinho da Novos, para fazer um desenho para o meu pessoal aí que está vendo o Fala Carlão e que quer entender um pouquinho mais da companhia, o que ela faz, quais são aonde estão as fábricas. Vamos ver se a gente consegue desenhar um pouco isso. Perfeito. A Novos está baseada em São Luís, ela tem fábricas como base na metionina, e ela tem equipes ao redor do mundo de uma forma matricial, né? De uma forma muito simples. O que são essas estruturas matriciais? Elas são estruturas, antigamente, você tinha no próprio país uma estrutura muito pesada, né? Onde você tinha a pessoa de marketing, a pessoa técnica, focada no país. Essa estrutura matricial, ela muitas vezes tem um suporte que está localizado na Europa. Então, a pessoa que conhece de suínos está na região de maior potencial na Europa. E aí essa pessoa está ligada a uma pessoa técnica que é ligada às Américas, que faz a conexão com um técnico aqui no Brasil. Então, é mais ou menos isso. A gente tem uma estrutura de aves, de suínos, uma estrutura de marketing, uma estrutura de programas para conectar as coisas, né? A estrutura é descentralizada e muito ágil. O que ela é muito ágil? Ela tem poucos níveis hierárquicos. Então, a tomada de decisão ela é muito rápida, porque senão fica uma estrutura muito burocrática, muito mais parecida com uma empresa pública. Então, a gente tem que ter agilidade. E isso, na prática, o que é? Um plano ele é montado, né, estratégico, entendendo as necessidades do mercado, conectado com essas pessoas regionais. Uma vez o plano aprovado, a tomada de decisão está toda na minha mão aqui, que é o empowerment que te dão para você fazer a coisa acontecer. E aí vai dessa questão do dia a dia, você com a sua equipe tomar as decisões rápidas, dar a resposta rápida ao cliente e entender as necessidades do cliente de uma forma mais rápida possível, né? Em termos de linha, né, é a linha Mintrix com minerais, né? A gente tem uma linha de minerais, zinco, cobre, manganês, onde a gente tenta demonstrar para o cliente, com a proximidade, os nossos programas de utilização em conjunto, muito focado por segmentos onde a gente consegue provar um diferencial para o cliente, né? Diferencial de custo, um diferencial de resultados. Aí a linha das enzimas e as linhas dos eubióticos com acidificantes e os ácidos, os óleos essenciais, tá? Basicamente é isso. E a gente atua fortemente em suínos e aves,
e cada região tem a sua especialidade. Região onde tem a aquacultura atua também fortemente, em ruminantes, na América do Norte, por exemplo, onde tem bastante um foco em ruminantes. Aqui no Brasil é o grande foco suínos e aves, onde a gente atende as principais cooperativas, e temos essa questão que você comentou agora, Carlão, a questão do acesso. Por que o acesso e a proximidade do cliente é um grande desafio? Porque você não encontra pessoas, tanto para ser seu parceiro na distribuição, como funcionários numa prateleira. Então, é questão de treinamento, capacitação, para você ter a pessoa certa no lugar certo para desenvolver o determinado trabalho. Então, esse é o nosso grande desafio. Mas é importante que você tenha um plano estratégico bem montado, um direcionamento muito claro. E esse direcionamento é muito claro da empresa, que competir onde a gente tem diferencial. Esse é o grande ponto. Como é que chama o projeto? Acho que não entendi direito o projeto. Destiny. Destiny. Ah, ok. Destiny. Ah, ok. Tá? Que ele remontou essa estrutura ao redor do mundo, né? Com muito foco no cliente, para a entrega do produto certo no momento certo para o cliente, para ter uma maior agilidade das nossas equipes ao redor do mundo, e vem dando excelentes resultados, né? Maravilha! Pois é, o seu destino está feito, viu, jovem? Tá. Com certeza, meu amigo. Olha, papo delicioso aqui. Eu falei hoje com o Alessandro Lima, que é o gerente sênior regional aqui do Brasil da Novos. A Novos, inclusive, que é uma empresa os acionistas da Novos é a Mitsui, não é isso, Alessandro? Exatamente. Mitsui é o acionista principal, aí, a empresa que controla a Novos. Como eu falei, em sede nos Estados Unidos, aí em São Luís, que é a sede da Purina também, viu, Carlão? Maravilha, gente. Olha só, uma hora dessa nós vamos visitar a sede lá para ver como é que é. Opa, vamos lá. Para ver se é bonito mesmo. É isso aí, gente. Ô, Alessandro, deixa eu te falar. Show de bola. Então, a Novos está aí, veio para, especialmente aqui no Brasil, focar na área de aves e suínos nesse momento. Quer dizer, cooperativas entra muito forte como um grande cliente. As empresas, eu imagino também, as empresas de ração também, todas elas podem ser clientes de vocês. E só me resta, então, desejar para você todo o sucesso aí desse projeto Destiny, e que ele seja realmente efetivo e que você tenha muitos e muitos anos aí na sua carreira. Adorei a nossa prosa aqui, viu, Alessandro? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai se falar muito. Te desejo muito boa sorte também nos seus projetos aí. Um prazer falar contigo, meu amigo. É isso aí, gente. Olha aqui, Fala Carlão, para lá de especial. Eu conversei com o Alessandro Lima, gerente regional sênior da Novos, e ele veio contar essa história. Você viu quanta história bacana, é muito legal, né? Por isso que eu adoro essa prosa, é por isso que eu gosto de conversar, gosto de papear. Querido, muito obrigado. Se você ainda está aqui nos vendo através do nosso canal, ainda não teve coragem de se inscrever aqui, a hora é agora. Se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E é o seguinte, Alessandro, a gente está todo dia na lida, viu? Hoje tem esse Fala Carlão especial de sábado aqui com você. Amanhã, domingo, nós temos um bate-papo lá no Domingão do Carlão, no canal do Boi, com o Zé Vicente, que é o presidente do conselho da Copercitrus. Está um espetáculo essa conversa, vocês não podem perder. E todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos também no canal do Boi, com o Fala Carlão, às 16h30. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. Viu, Alessandro? Obrigado pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço. Forte abraço. Valeu, gente. Um forte abraço. A gente se vê por aí. Tchau. Fui.